E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos do prevaricadores do seu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. Certo, havia um reino tão poderosíssimo aí. É isso Vamos ver mesmo. mais um pouco dessa história. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os restos, e fará o que lhe aprouver. Ele lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Sim. Aqui embaixo, aqui em cima. Tá bom? Uhum. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real. Mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Então também, caladamente, os lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Sim, amadinha, tudo é uma história que vem sendo narrada de coisas que eu penso que já aconteceram, nada aí do futuro até Nada, agora. né? Pelo jeito, não. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Né? Uhum. No tempo determinado. Cadê onde eu estou? Aqui. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de quintim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Certo. Vamos lá. Vamos mais um pouco aí, amada. Vamos ver no que vai dar. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício. Esse contínuo sacrifício é muito citado aqui, né? Mas o que é um contínuo sacrifício, amado? Não está falando de sacrifício do criador, de bode, de carneiro, porque o Porque criador... contínuo é uma coisa contínua, né? E aí nesse período aí, se for a narrativa, vamos dizer assim, sincronizada de forma histórica, já passou a época do Salvador, mas daqui a pouco ele fala de novo lá do passado, Dos reis, né? dos reinos passados, antes de Roma, é muito complicado. Estabelecendo a abominação desoladora. Aí, Nesse contínuo sacrifício, quer dizer,
E sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará muitas maravilhas, né? E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis, né? Deixa eu ver aqui. Agradáveis. Deixa eu pôr a caneta aí. Tá, minha riquinha. E haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio do Deus estranho, aos que o reconhecem, multiplicar... Não, peraí, calma aí. E haver-se-á com os castelos fortes, né? Certo. Com o auxílio do Deus estranho, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, né? E os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão. Estes, né? Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguiram. Você vê que é uma narrativa totalmente voltada para aquela época, para aquele povo, né? Demonstrando na época de Etíope, de Edom, né? Sim, verdade. De Egito, né? E o livro de Daniel, amado, ele se torna muito confuso depois que ele perde o aspecto histórico e passa para o aspecto de visões. Da história narrada através de visões. Aí vai embora pro saco. Até quando está mostrando ali o que foi a Nabucodonosor, o que foi a questão dos primeiros momentos lá na Síria, né? Na Babilônia, de forma histórica ele vai fazendo uma narrativa bem consistente e coerente. Mas depois que começa com as visões, vai só visão. Para o nosso entendimento, parece que mistura as narrativas históricas com visões que aconteceram, que vão acontecer. Né? Por exemplo, que aconteceram no tempo de Daniel, que aconteceram no tempo do Salvador. Né? E também que vão acontecer em nosso tempo, no tempo futuro ao nosso. Só que agora embaralhou tudo, fica tudo embaralhado aí no meio. Vamos ver o restinho para ver o cabo. O finalzinho já. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Aí vai dizer que Apocalipse que o povo vai ficar livre, né?
Não, tudo que está escrito no livro. Certo, sem dúvida, no livro da vida. Mas aí o povo protestante ensina que vai ser liberto aí a igreja não vai passar pela tribulação. Acredito sim. que isso aí é tribulação. Entendi. Eu já não vejo dessa forma. Não, Se for, está muito contrário ao que Salvador falou, do princípio das dores. E o contrário de Apocalipse. Não está colaborando. Desde que eu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á, entendi. Aí. Então é aqui que eles se apoiam, né? Pode ser. Eu nem sei se é, mas pode ser. Sim, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então. Mas mesmo se apoiarem se apoiarem nesse trecho, quem garante por que se acham que são eles que estão escritos no livro? É porque eles acham que só eles estão escritos no livro da vida. Quando aceita Jesus, vai para o livro da vida. Mas isso aí não existe. Né? Mas eles falam isso. Sim, porque aqui não tem base nenhuma se for isso para dizer que é A, B ou C. Né? Eles vão amarrando a cordinha dele aqui, ali e lá e vai caminhando por essas amarrações dele. Mesmo porque, deixa eu ver, levanta, filhos do teu povo. Lê de novo, Madinha, por favor. Tá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Certo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Certo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Livrar-se-á pode ser porque também vai ser a salvação que o Salvador prometeu para nós, né? Sim. Mas não de morte terrena. Morte terrena, duvido que vai se livrar. É verdade. Não é? Se está falando aí da grande tribulação, a certeza que nós temos é que esse livramento não é de morte. Não é como o protestantismo prega. Acho que é um livramento assim, de não da ir para condenação. Isso, para a morte eterna. Livrar da morte eterna e não de morte terrena humana. Só se for. Aí dá para ser. Aí eu também pensaria. Mas livramento de morte aqui não é porque o Salvador falou que a gente ia morrer. É verdade. Aqui. Só que o protestantismo prega que nesse momento tiver tribulação, a igreja vai estar livre. Entendi. Não vai passar por sofrimento aqui na terra. Como, por exemplo, o que eles planejam, o que eles almejam, o que eles querem é vida boa na terra. É isso que eles pregam o tempo todo. Mas a tribulação não... Aí quando a tribulação vem, vai atrapalhar esse plano. Então agora tem uma passagem na Escritura que ele se apega para dizer que eles vão ficar livres. Entendi. E eles são os que estão com o nome escrito no livro da vida, porque eles aceitaram Jesus. Tá. É muita história mesmo. E muitos dos que dormem, aqui, ó. Agora que, olha só, mas agora e muitos que estão mortos. Sim, mas agora está parecendo que já saiu do tempo de Daniel, do tempo dos médios pés lá, do e tempo foi pro futuro, está aparecendo. Sim, está aparecendo, tá. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vai entender. É isso aí. É isso aí, amado. Né? Porque misturou muita coisa, a gente não compreende. Mas aí pelo jeito está falando do final mesmo. Do final mesmo, né? Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Legal. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Certo. E essa ciência, o conhecimento. O conhecimento, né? É. A gente achava até há pouco tempo que poderia ser ciência, sim. Não, que seria um homem descobrindo o que não deve. Muitas coisas na área científica, não parece não. Parece que é a gente mesmo descobrindo as coisas do Criador. É verdade. Parece que é isso. A ciência se multiplicará, quer dizer que nós vamos conhecer bastante coisas que antes não conhecíamos a respeito do Pai. É verdade. Principalmente sobre tudo isso que o processo religioso tem enganado a gente há muito tempo. Que é contrário às coisas do Pai. Entendi. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. Né? Agora tem dois? Tem dois agora. Tinha um só de cada vez, amado. Vamos ver agora o que esses dois vão falar. Tá. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi.
Por isso Nem eu eu. disse. Nem eu. Não é só o Daniel, não. Nem Também eu. não. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Legal, interessante isso aí. É interessante, mas será que ele respondeu a Daniel? Respondeu com essa resposta? Ele respondeu que naquela época não era época de esclarecer essas coisas nitidamente, mas que chegaria a hora dessas coisas ficarem claras, até porque a ciência, né, ou seja, o conhecimento vai se expandir, né? E aí esse pedaço aí que você leu agora. Deixa eu ver. Muitos serão purificados, né? Quando Daniel, ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Certo, até agora. Até agora, né? Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, Isso. mas os sábios entenderão. Isso. Entendi. E aqueles que praticam iniquidade, que estão nesses lugares onde deveria se aprender as coisas do Pai, né? Porque é isso que eles Ter a enganam a ciência, gente. o conhecimento É, verdadeiro. não, eles não querem. Eles só querem fazer práticas de invencionismo para ficar o povo ali iludido. Tem gente até chamando agora o pessoal para ir para a Copa do Mundo, ver a Copa do Mundo na Sim, igreja. está incentivando. Né? Então você vai ver, o que ocorre é que, na verdade, esses camaradas querem levar público lá para dentro para extorquir. Porque ele vai ter como tirar a lã dessas ovelhas. Mas ensinar a verdade, que é cada um fazer o bem ao seu próximo, eles nunca ensinam. É só Então, isso. agem impiamente. E no livro de Daniel, desde o primeiro capítulo, né, que a gente voltou a ler agora, fala muito mesmo sobre a impiedade e a iniquidade. É, iniquidade e né? impiedade, o tempo então todo é isso bate que nessa não tecla. devemos praticar. É. Né? Impiedade nem iniquidade. E nem iniquidade. É. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1335 dias. Nem sei o que é isso. Isso é muito complicado para entender. Entendi. Agora o finalzinho. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel, então, já está com a palavra aí do anjo que está. Eu tá entendi, dentro. eu não quis dizer, mas eu entendi isso, que Daniel aqui já... Daniel já está salvo. Esse aí, pelo menos, tem certeza. Está escrito aí, a gente não vai duvidar, né, amada? É verdade. Gostou de ler Daniel, amada? Eu amei ele, Daniel, como eu amo ler todos os livros da escritura. Eu também amo conhecer, embora com Daniel você passa a conhecer pouca coisa. Porque muito ainda continua selado até para ele, quanto mais para nós. É verdade. E aí as pessoas às vezes querem um vidente, amada, que vai ler Daniel e agora dizer para eles o que está acontecendo. Eu digo, se essa foi a imagem sua com relação a nós, esperando que nós íamos dizer, meu amado, sinto muito, porque nem para mim eu sei. Né? O que está selado lá, Daniel, está selado até a nós, até hoje. Nós podemos fazer muitas conjecturas, mas a verdade mesmo nós ainda não sabemos. Igual a gente comentou até nessa leitura, no final dessa leitura, né? Que são acontecimentos assim que a gente não tem um entendimento ainda. Pode ser do nosso tempo, se nós tivermos sorte, né? Exato. Pode ser depois que morremos, daqui 100, 200, eu não sei, só o Criador sabe, né? E também você falou agora, quem esperava a gente ler Daniel e falar coisas que talvez alguns queiram ouvir, porque já leram em livro, já viram filme, já viram documentários, a gente não vai assim ler e falar alguma coisas que já... Assim, a gente também já tem conhecimento, mas vai colocar em cima disso. Não dá. Porque ainda se fosse, não dá. Ainda não dá, porque se fosse assim, eu já li muitas, já vi alguns vídeos do pessoal falando, mas nem por isso. Eu nem arrisco a me enveredar muito por essas veredas, porque eu sei que, na verdade, nós não temos ainda como conhecer tudo isso. É verdade. Eu sei que o que foi dado a conhecer, nós vimos. Inclusive, as profecias antigas se cumpriram. Sim. Então, é prova de que as futuras também vão se cumprir. Vão se cumprir. Né, amada? Concordo. Mas agora te dizer que isso é isso, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo outro, a gente E não dá tem um como. parecer concreto. Olha, irmãos, a gente leu agora o entendimento é esse, é assim, assim. Não, eu realmente não entendi muita coisa. Eu aguardo muita coisa ainda para o futuro aí com relação a Daniel. Também. Obrigado, amada. Nada.